Não é a Gil que está com o login, eu acho. Sou eu, Larissa. Vocês entraram pelo link do Facebook ou pelo aquele outro anterior? Já está gravando. Já está gravando. Ali, você tem que liberar o som, Jussara. Larissa. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui reunidos no nosso grupo de estudos e debate, nossa 15ª reunião. Esse é o grupo de estudos de direito sistêmico para leitura e debate do livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, de Bert Hellinger. Esse debate acontece hoje com a orientação do Renato. Esse grupo foi fundado pelo Hamilton. E agora eu passo a palavra para o Renato. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês novamente. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso 15º encontro da leitura sobre A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho, um livro do Bert Hellinger. E quem vai fazer a leitura hoje será a Nádia. E nós vamos retomar onde nós paramos no nosso encontro passado, que é a ordem e amor. Ok. Ordem e amor. Participante. Venho de uma família na qual não havia ordem, nem amor em excesso, mas em todo caso, a ordem era mais importante. Outra participante. Na minha família atual, o amor é mais importante, mas nos permitimos muita desordem, ou todo dia temos uma nova ordem. Hellinger. Quando aqui se fala em ordem, não se trata de regras ou leis, mas de uma realidade percebida. Por isso, tampouco podemos escolhê-la. Ela atua por si só. O amor é uma parte da ordem. Algumas pessoas pensam poder sobrepuxar as ordens com o amor. Isso não é possível. O amor precisa se submeter à ordem para poder se desenvolver. As ordens de que falamos aqui não são abandonadas à arbitrariedade. Essas ordens são cheias de mistério. Não se pode compreendê-las exatamente. Somente pode-se observar o jeito como atuam. Elas atuam sempre de forma diferente, sempre de uma forma nova. Amor e vida. Quando os pais partem e querem partir ou precisam sair da vinculação de seu destino, querem que os filhos fiquem bem ainda assim. Pode-se ver isso aqui, quando os filhos então interferem e querem carregar isso pelos pais. É ruim para estes. Os filhos não vão poder fazer com que os pais fiquem, mas podem tomar a sua bênção. Na Bíblia existe um famoso dito: o amor é tão forte quanto a morte. Mas existe ainda um amor mais forte. Assim, ele poderia também dizer: o amor é tão forte quanto a vida. Esse é o amor maior e mais difícil. Quando o pai ou a mãe faleceu cedo. A criança precisa de seus pais para poder viver. E, quando o pai ou a mãe morre cedo, aquele que morreu deve ter um lugar na família. Por exemplo, quando se coloca uma fotografia dele na parede. E também quando o outro cônjuge torna a se casar. A primeira mulher ou o primeiro marido é a mãe ou o pai da criança e precisa ter um lugar de honra e a criança pode expressar o seu amor pelo pai falecido. Aquele que sobreviveu, ou mesmo a nova mulher ou o novo marido, conduzem a criança ao genitor falecido e a confiam a ele. Assim, a separação não é tão difícil de suportar. É sempre um destino difícil para uma criança, mas dessa forma pode atuar aí uma força curativa. Pode-se dizer também para a criança que os mortos ainda estão presentes e olham por ela.
A criança sente isso imediatamente e, dessa forma, pode-se lidar com isso muito bem. O leão. Participante. O senhor acabou de dizer que se um sistema está carregado, por exemplo, aquele do pai, então os filhos devem ir para a esfera de influência da mãe. O que acontece quando ambos os pais estão carregados? Para onde os filhos devem ir então? Hellinger. Então, muitas vezes, devem tornar-se independentes. Participante. Mas a partir de que idade os filhos conseguem fazer isso? E se eles forem ainda pequenos? Hellinger. Em casos concretos, encontra-se uma solução, porque não existe somente os pais, mas também avós, tios e tias. Recentemente, uma terapeuta que trabalha principalmente com recém-nascidos e crianças pequenas contou-me de uma criança cujos pais queriam se divorciar. A criança tinha um comportamento muito estranho. Ela deixou a criança constelar a sua família com bichinhos de pelúcia. Ela colocou o pai e a mãe bem separados um do outro, e ele em um lugar no meio, como coelhinho. Havia também outros animais aí, e a terapeuta perguntou o que queria fazer com ele. E ele disse: esse animal coloco ao lado da mamãe, e esse coloco agora ao lado do papai. E o que significa isso? Quem está com a mamãe é a sua irmã, que faleceu cedo, e ao lado do papai está o seu pai, que faleceu cedo. Ainda havia um leão que estava sobrando. A terapeuta perguntou: quem é o leão? É o meu tio, eu vou para ele. Era o tio que tinha ficado com a criança e estava cuidando dela. Como se honra os pais que faleceram? Participante. Como é que se pode honrar os pais que faleceram? Em que medida é possível o gesto "eu honro você" perante o túmulo? Nós somos os nossos pais. Nós os carregamos dentro de nós. Por isso, a maior honra aos pais é quando alguém honra seus pais em si mesmo. Quando honrou os pais em si, sente-se bem consigo mesmo. Ele não precisa de um golpe de libertação. Está em paz consigo. Uma maneira de se lidar com isso é que a criança cujos pais faleceram diga: querido papai ou querida mamãe, você continua a viver em mim. Eu vou viver de forma que você possa se alegrar com isso. Isso significa honrar. Para a criança, isso atua de maneira benéfica. E para os pais mortos, é como se existisse paz. Ofensas. Apelar à ofensa serve frequentemente para justificar o estar zangado. A pessoa ofendida toma o direito de poder censurar o outro. Isso é pior para todos os envolvidos. Principalmente, o ofendido não precisa agradecer ao outro por aquilo que realmente recebeu. Por exemplo, um filho perante seus pais. É difícil renunciar ao triunfo que deriva da ofensa. O sucesso, em contraposição, renuncia a qualquer triunfo. Frequentemente, o ofendido expressa sua dor através da censura. Então, ela não é realmente uma dor. A grande dor não tem censura. É a dor que cura. A outra é empregada como uma arma e somente traz ofensas para todos. A arrogância. Hellinger. Um filho que se confronta com o pai castigar-se-á muito por isso. É uma tremenda arrogância quando um posterior tem pretensão perante um anterior, revoltando-se contra ele, como se tivesse direito a isso. Essa híbris é a base de todas as tragédias. A dor da separação. As lágrimas da compaixão por si mesmo não comovem o destino. Respeito ao luto é diferente. Quando existe uma separação e uma perda, por exemplo, quando um marido morre ou uma criança,
ou quando os pais morrem. Então, existe uma dor da separação. Quem se expõe a essa dor pode suportar a perda e a separação. A dor o ajuda a superar a separação quando ele se expõe a ela. A dor a qual nos expomos é bem profunda e muito pungente. Essa dor queima. Quem se abandona a essa dor tem a impressão de que é infinita. Entretanto, a experiência mostra que quando alguém se abandona totalmente a essa dor, vivencia que a separação será logo superada. Mas aquele que somente olha para si, sente compaixão por si mesmo, sente uma dor infinita. Essa dor é superficial e pode durar toda uma vida. Uma pessoa assim não será mais capaz de uma coisa nova. Quem vivenciou a dor da separação, na sua totalidade, está pronto para algo novo. Para ele, a vida continua. Uma dor também se torna infinita quando estou zangado com alguém do qual fui separado. O luto esconde ou encobra o rancor daquele que está zangado com a pessoa que perdeu. A despedida. Quando alguém se censura por causa da morte de familiares e diz: se tivesse tomado mais cuidado, isso não teria acontecido. Ou quando se sente culpado porque sobreviveu, enquanto outros morreram. Então não pode vivenciar a força do destino e estar de luto de forma condizente. Ou quando censura os responsáveis e se indigna, dizendo interiormente: poderia ter sido diferente se isso ou aquilo não tivesse sido assim. Não se dá conta de que o destino atua de maneira diversa. Ele atua também através dos envolvidos. Eles também são tomados a serviço pelo destino. Por isso, não importa o que aconteça nesse sentido. Para os atingidos, é o adequado. Não pode ser diferente e não poderia ter sido diferente. Então, nos submetemos ao destino, tanto no bom quanto no mal, com a mesma postura. Somente assim é que os sobreviventes podem se despedir dos mortos, tornando-se livres para as suas próprias vidas. A ordem em harmonia. Há muito tempo deixei de fazer reflexões sobre ordem. Elas vêm à luz, passo a passo. Vêm à luz em seu efeito, que as coisas fiquem em ordem, em harmonia, com algo que carrega e é capaz. É o que denomino ordem, mas não fica nítido o que ela é. Nós sempre a percebemos apenas de modo aproximado. Ótimo, vamos fazer um pequeno intervalo. E quero dar espaço, caso exista alguma pergunta, alguma colocação. Renato, o Hamilton chegou. Ok. Olá, Renato, tudo bom? Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Boa Hamilton. noite a todos e a todas. Boa noite. Pode continuar, Renato, pode continuar. Vamos lá, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação? Renato, aqui no chat, a Carolina perguntou assim: como deve ser a conduta do ofendido? Tá. O ofendido, ele evita entrar em contato com uma dor. Tá? Então, basicamente, enquanto ele vive preso na ofensa, nessa atitude de se sentir ofendido, ele, na verdade, está evitando entrar em contato com um sentimento primário, com um sentimento mais profundo. Então, se a gente pudesse dar uma orientação acerca disso, seria que essa pessoa, ela, nesse momento onde ela se sente ofendida, que ela tirasse o foco do outro, que ela fechasse os olhos e que ela olhasse para dentro dela e respirasse. E entrasse em contato com um sentimento primário,
que existe atrás dessa sensação de ofensa. No momento que, se ela pode fazer isso, ela vai vivenciar, com certeza, alguma dor muito profunda. Dor essa que, após ela ser vivenciada, essa pessoa volta para um espaço muito mais aliviada e o sentimento de ofensa basicamente se diluiu. Então, a forma de lidarmos com uma pessoa ofendida seria ajudar a conduzi-la ao sentimento primário. Isso a pessoa faz quando ela vai para dentro de si mesma e tira o foco do agressor, por assim dizer. Mais perguntas? Mais colocações? Alguém quer colocar algo a mais? Aqui no chat não tem mais nenhuma colocação. Ok. Tem alguém levantando a mão? Não. Não. Então, nós vamos continuar. O que causa as doenças e o que as cura. Podemos continuar, Nádia? Podemos. Introdução. Conhecimento da causa de doenças nas famílias e de sua cura provém das constelações familiares. Através delas, foi possível entender que muitas doenças estão relacionadas com problemas familiares não solucionados e com emaranhamentos nos destinos de outros membros da família. Este capítulo traz importantes referências e exemplos a esse respeito. Muitos de meus livros tratam das razões ocultas no contexto histórico e familiar para doenças graves, acidentes e suicídios. Para esse efeito, é essencial a orientação dada no capítulo do céu que faz adoecer e da terra que cura, no livro Ordens do Amor. Na edição revista e completada, este capítulo se chama Céu e Terra. Amor que adoece e amor que cura. Doenças graves, como, por exemplo, o câncer, estão relacionadas com um emaranhamento no destino de membros de nossa família, que viveram antes de nós, sem que o reconheçamos. Existem, portanto, laços de destino. Se, por exemplo, a mãe morreu cedo, então as crianças dessa família têm uma necessidade ardente de seguir a mãe na morte. Este é um amor intrínseco, bem profundo. Este amor profundo liga, portanto, a criança ao destino da mãe. Às vezes, esta ânsia de seguir a mãe é somente um sentimento que não está realmente consumado. Entretanto, frequentemente, a criança adoece também mais tarde, quando adulta. As doenças mortais podem estar relacionadas com esse amor. Por assim dizer, a doença transforma-se no meio que permite expressá-lo. Isso também é válido para acidentes graves ou suicídios. Também o vício pode estar relacionado a isso. Então, quando uma criança que perdeu muito cedo a sua mãe, tem a própria família e os seus próprios filhos, esses últimos talvez percebam que a mãe ou o pai querem partir, que desejam seguir a sua falecida mãe. Então a criança diz: não, eu faço isso por você. Isso também é um laço do destino, um amor profundo que aí se expressa. E esse amor também se manifesta, por vezes, em uma doença grave, como câncer ou em acidentes e suicídio. Existe também uma outra dinâmica que faz adoecer, isto é, quando alguém se fez culpado. Quando, por exemplo, uma criança foi abortada, ou quando foi entregue para adoção. Muitas vezes os pais sentem a necessidade de compartilhar o destino dessa criança e têm a tendência de segui-la, mas nesse caso, tendo em segundo plano a ideia de expiação. Tanto o amor como a expiação agem por trás disso. Isso também pode levar a doenças graves, acidentes e suicídio. Todos esses movimentos têm algo em comum. Eles não consideram a outra pessoa. O amor que aí se expressa é cego. A criança que, por exemplo, perdeu a sua mãe,
e a quer seguir a morte, não fita a mãe nos olhos. Ela o faz, por assim dizer, cegamente. Esse é um amor cego, pois quando a criança fita a mãe nos olhos e lhe diz então, em seu íntimo, a frase: eu sigo você na morte, percebe que já não pode dizer essa frase, porque de repente torna-se claro que a mãe ama com o mesmo amor que ela. Então, esse amor já não pode extinguir ira que faça adoecer. Ela teria de encontrar agora um outro caminho que dignifique a mãe. Por exemplo, quando a criança diz à mãe: senti muito a sua falta. Sem você, quase não conseguia viver. Mas agora eu estou olhando para você. Tomo a minha vida pelo preço que você pagou. Agora farei algo dela. Ver-me deverá ser agora uma alegria para você. Então, o infortúnio da mãe torna-se para a criança uma força para uma vida plena, para uma grande vida. Com isso, ela honra a mãe de um modo totalmente diferente do que morrendo. Com esse exemplo, indiquei o caminho pelo qual talvez possam ser atenuados laços que fazem adoecer, para que o destino transforme-se no que é bom, que, portanto, dali não atuem influências que façam adoecer, e sim influências que levem ao que é bom, a um bom resultado final. Para mim, o método com o qual se pode alcançar isso com a maior probabilidade é o das constelações familiares. Pois bem, não é assim que agora esse método seja um remédio, que uma vez tendo sido aplicado, a enfermidade desaparece. Isso seria ingênuo. O corpo está doente e necessita ainda de algo mais, por exemplo, de um médico. Nem sempre é válido que devamos combater a doença a qualquer preço, pois por trás disso haja uma ideia singular, ou seja, de que a vida é o principal, que a saúde e a vida sejam o principal e devam ser preservadas a qualquer preço. Eu acho isso muito estranho. A vida não pode, de modo algum, ser o principal, já que ela emerge de algo e torna a emergir nesse algo. Esse algo do qual a vida emerge é maior do que a vida, muito maior. A vida é sempre algo transitório e efêmero, quando comparada com o algo do qual emerge. A vida tem o seu movimento e a força plena somente quando em consonância com esse movimento de emergir e emergir, tanto um como o outro. Então, está-se em harmonia com algo maior que a vida, e isso é o que conta. Quem está em harmonia com isso, toma vida e morte, saúde e doença como equivalentes, cada evento em seu significado. A partir dessa harmonia, ele pode suportar e realizar tanto um como o outro, crescendo com isso. Uma vez resumi em um aforismo o que revela, de certo modo, a opinião de que a saúde seja o principal. É um aforismo bastante simples que diz: felicidade dual. A felicidade procurada pelo eu nos escapa facilmente. Crescemos quando ela se vai. A felicidade da alma chega e permanece, e cresce conosco. De acordo com o que vi até agora, existem, sobretudo, 3 dinâmicas básicas que induzem a doenças graves, ou a acidentes, ou a suicídio nas famílias. Primeiro, quando alguém diz: eu sigo você. Quando, por exemplo, a mãe ou o pai morreu prematuramente. Então, o filho tem a necessidade de segui-lo na morte e em seu destino. Ele então diz: eu o sigo na morte. Faz pouco tempo, li uma história na revista Spiegel. Há algum tempo atrás, havia um famoso piloto de corridas que se chamava Campbell. Com um carro de corridas, ele bateu recordes de velocidade em um lago salgado. Mais tarde, ele passou ao powerboard.
Um dia, o seu powerboat empinou, capotou e ele morreu. Então, a sua filha começou a participar de corridas de powerboat. Um dia, também, a sua lancha empinou e capotou, mas ela sobreviveu. Alguém lhe perguntou o que tinha pensado naquele momento. Ela disse: eu só tinha um pensamento. Papai, estou chegando. Essa é a dinâmica, eu sigo você. Assim, quando tal criança torna-se adulta e tem os próprios filhos, e esses filhos notam que o pai ou a mãe têm a necessidade de seguir alguém na morte, a criança diz: melhor eu do que você. Eu o faço por você. Essa é a segunda dinâmica que induz a doenças graves, acidentes e suicídio. A terceira dinâmica é a expiação de uma culpa, seja de uma culpa pessoal ou em substituição pela culpa de outro. Por exemplo, os pais. No caso da expiação, atua a ideia de que através do próprio sofrimento pode-se evitar um outro sofrimento, ou paga-se com o próprio sofrimento, com a própria morte, para compensar alguma outra coisa. Essa é uma ideia mágica. Quem deseja expiar não olha para aquele que foi objeto de sua culpa ou da culpa de outro. A saber, quando alguém quer expiar, por exemplo, uma mulher deu uma criança para adoção, e essa criança morreu cedo. Então, ela secretamente, para expiar, quer morrer ou suicidar-se. Ela somente pode fazê-lo quando não olha para a criança. Se ela olha a criança nos olhos, se ela imagina que olha a criança nos olhos e diz: suicido-me como expiação, ela não pode dizê-lo. Só se pode expiar quando se fecha os olhos e se renuncia à relação. Então, logo existe relacionamento com aquele perante o qual me fiz culpado, e eu o fito realmente nos olhos, eu não posso dizer isso. Então, a compensação tem que ter lugar em um outro nível, em um nível mais elevado. Chego a esse nível mais elevado quando reconheço que sou culpado ou que tenho uma vantagem pela qual outro tem de pagar. E através da força da culpa, faço algo que cura, algo bom no qual outros participem. Então, isso atua de maneira reconciliadora para aqueles que pagaram. Alguns falam aqui de psicossomática sistêmica, como se a atenção estivesse dirigida para as doenças. Mas eu não me oriento pelas doenças, nem tampouco se alguém será curado ou não. Trabalho com o sistema. Olho se em uma família atuam forças que fazem adoecer. Trago-as à luz. Ou, dizendo de maneira mais drástica, olho se há pessoas que fazem adoecer, porque não são dignificadas. Trago-as de volta à família. Quando entram, atuam curando. Para mim, já não é importante o que resulta com relação à doença. Trabalho somente nessa área sistêmica. Desejo ainda dizer algo de uma outra maneira sobre as dinâmicas básicas que são importantes quando se trata de doenças graves ou suicídio ou acidentes graves. A primeira dinâmica se chama Eu Sigo Você. Isso tem a ver com amor e com vínculo. O grupo originário sente-se como uma comunidade de destino, na qual cada um é responsável pelo outro. E quando um se vai, o outro frequentemente também quer ir. Uma criança quer ir quando um dos pais se vai ou quando um dos irmãos se vai. Aí atua um amor arcaico. O que acontece nessa dinâmica é que aquele que quer ir não pode fitar o outro nos olhos. Ou seja, tão logo ele o fite nos olhos, não pode mais dizer eu sigo você. Isso porque no momento em que ele fita nos olhos e diz, nota que o outro não quer que faça isso. Percebe que não só ele ama, mas o outro também ama e não quer que ele faça isso. Há pouco tempo, tive uma constelação familiar com uma mulher cujo pai ficou soterrado
no tempo da guerra, tornando-se depois muito perturbado. Eu fiz com que o pai se deitasse no chão e essa mulher ao seu lado. Então, pedi que ela olhasse o pai e dissesse: eu me deito ao seu lado e assumo o seu destino. Essa frase era inteiramente natural para ela. Entretanto, quando estava fitando o pai nos olhos, tornou-se difícil dizê-la. O pai disse a ela: é o meu destino e eu o carrego sozinho. Por mim você está livre. Essa seria a solução na dinâmica eu sigo você. Quando um dos pais sente essa dinâmica, eu sigo você e quer segui-la, uma criança diz: melhor eu do que você, eu o faço em seu lugar. Esta é a segunda dinâmica. Quando uma criança, por exemplo, diz isso fitando a mãe nos olhos, de repente a mãe cresce e diz: não. A criança tampouco é capaz de dizer essa frase. Aqui, a solução mais simples foi trazer à constelação a pessoa que a mãe desejava seguir, a sua irmã gêmea falecida. Então, para a mãe, a frase eu sigo você perdeu o poder. Através disso, ficou automaticamente suprimida para sua filha a frase antes eu do que você. Portanto, duas dicas importantes que às vezes vão por doenças, quando trazidas à luz e desfeitas, entram em jogo forças benéficas que frequentemente têm efeito favorável sobre a doença. Uma terceira dinâmica é a expiação. Na verdade, em variados aspectos. Expiação por culpa pessoal. Ser verificada em mulheres que abortaram uma criança e nos pais dessas crianças que expiam pelo aborto, por exemplo, restringindo-se ou ficando doentes. Há pouco tempo, um homem que tinha câncer constelou a sua família. Mostrou-se que ele havia tido antes um relacionamento com uma mulher que estava esperando um filho seu e este foi abortado. Constelei essa mulher e ainda a criança. A mulher estava muito comovida, mas ele não. Então, uma das suas filhas foi acometida de sentimentos intensos. Expressava, em lugar de seu pai, a dor que ele deveria ter sentido. Então, que o pai dissesse a essa filha: é minha responsabilidade, eu a carrego. Você é só minha filha. Quando disse isso, ele mesmo chegou ao sentimento de tristeza e dor, pois agora já não havia ninguém que o assumisse por ele. Ele mesmo pôde assumi-lo e a filha ficou livre. Portanto, também a expiação influi nos casos de doenças graves ou acidentes e suicídio. Ela é uma forma encoberta de amor. Nisso, a alma age diferentemente daquilo que nós pensamos, pois, às vezes, temos justificação para atos com mau desfecho. Precisamente em relação a abortos, justifica-se muito de uma ou de outra maneira. O que é dito frequentemente soa como bastante plausível, mas a alma não escuta isso. É isso aí. Portanto, a questão é se um argumento alcança a alma, somente se ele alcança a alma pode ter algum efeito. Uma ajuda em tal situação é o pai ou a mãe ou ambos dirigirem o olhar para a criança, como seu filho, e dizerem: eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Essa é a realidade e ninguém pode abalá-la. Quando se torna consciente, eu sou pai, eu sou mãe e este é o nosso filho, a situação adquire uma outra importância. Então, frequentemente, desenvolve-se no casal uma dor profunda e podem dizer à criança: agora tomo você como meu filho, agora você pode ter ele como seu pai, como sua mãe. Eu tomo como uma dádiva você ter dado o lugar e o reconheço. Então, a criança é respeitada. A alma escuta tais frases. Elas têm, na mesma, um efeito benéfico. Na expiação, é exatamente como nas outras dinâmicas. A
Aquele que espia não pode fitar nos olhos daquele pelo qual quer espiar. Se o fitar nos olhos e disser, por exemplo, agora me mato porque o feri, isso é muito ruim para o outro. Suponhamos que alguém tenha sido atropelado por imprudência e morre, enquanto aquele que o atropelou sobrevive. Se este quiser dizer ao outro, vou me suicidar porque eu atropelei e matei, não pode dizê-lo fitando a vítima nos olhos, pois então vê, de repente, que assim lhe impõe uma carga adicional, já que ainda o faz responsável pela sua morte. Isso não pode ser, mas ele pode dizer, eu carrego isso como uma culpa que nunca terá fim, e com a força que vem dessa culpa, faço algo de bom em sua memória. Aí a alma vibra. Através disso, a culpa, na verdade, não será suprimida, mas através dela, algo bom põe-se em movimento. Essa seria a solução para a expiação de culpa pessoal. Dou ainda outro exemplo de expiação, onde a culpa não é vista ou é negada. Quando alguém despreza seus pais, às vezes expia por desprezá-los, adquirindo uma enfermidade ou morrendo. No caso do câncer, pode-se ver algumas vezes que os enfermos dizem em seu íntimo à sua mãe, prefiro morrer a honrá-la. Tais clientes ficam então totalmente rígidos, ficam parados, com a cabeça levantada e não conseguem curvar-se diante de sua mãe ou de seu pai e dizer-lhes, eu lhe dou a honra. Visto assim, a doença também é uma expiação pela recusa da honra, pois abrandar o coração para que alguém chegue e se curvar diante de seus pais com respeito é muito difícil. Então, às vezes, tem-se que reconhecer que aqui a expiação é adequada. Essa dinâmica, aliás, pode ser vista também em pessoas obesas. Em vez de dar lugar em sua alma a uma pessoa que rejeitam ou negam, ingerem algo que a faz engordar e adoecer. Por assim dizer, dão a essa pessoa um lugar em sua gordura, em vez de dá-lo em seu coração. Quando se olha para famílias, pode-se ver que a maioria de suas dificuldades e doenças graves são condicionadas através do amor, a partir da tentativa secreta de salvar os outros com amor ou a eles vincular-se. A doença e a morte são frequentemente somente um meio de dar expressão a esse amor. Quando reconhecemos isso, podemos olhar essas dificuldades e doenças de maneira completamente diferente, ou seja, com simpatia e compreensão muito profunda. O mais curioso é que aí se trata do amor de uma criança, que, na verdade, não entende muito do que é o mundo. Por isso, depende de mostrar à criança que ama dessa maneira, que ela pode amar melhor. Melhor ainda, para que, através desse mesmo amor que a faz adoecer, adquira saúde e que, com esse amor, os outros membros da família se sintam melhor do que com outro amor, através do qual ela se colocou em dificuldade. Vamos dar um intervalo, Nádia. Perguntas, colocações, vamos usar o nosso intervalo. Posso eu mesma fazer uma pergunta? Pode, claro. Não, ele fala várias vezes aqui que a alma, né, não, às vezes não aceita algumas colocações e aceita outras. Para mim ainda está um pouco difícil de diferenciar alma de espírito. Eu sei que não está nesse texto, mas... Tá. Eu acho que quando ele fala de alma, aqui o Bert ele se refere a um campo coletivo onde existe limites nesse campo. Seja ele a alma da família, ou a alma de um grupo.
Então eu pessoalmente entendo, que quando ele fala de alma, ele está falando desse algo coletivo que engloba, que acolhe algo grande. E quando o Bert fala de espírito, ele está falando de outra coisa, ele está falando de algo muito maior que movimenta todos esses campos. Ou seja, a minha compreensão sobre essa diferenciação que ele faz, se faz dessa forma. Quando ele fala dessa força do espírito, ou muitas vezes ele fala também dessa força criativa, ele fala desse algo maior que acolhe tudo, a tudo e a todos, exatamente como são, que acolhe a vida, esse algo que movimenta tudo, que coloca tudo em movimento. Então, quando ele fala de espírito, ele está falando disso, dessa força do espírito. Então, essa é a minha compreensão. Tá. Então, quando a constelação vai para o movimento do espírito, é esse algo maior que faz um movimento dentro dessa alma coletiva familiar. Então, já é um nível mais acima. Exatamente. O que o Bert percebeu e descobriu na evolução do seu trabalho, que originalmente era trabalhando nos campos da família, na alma da família, né? O que ele percebeu é que quando ele se expunha a algo maior, algo se movimentava numa dimensão que transcendia a família. Ou seja, ele acabava caindo ou acabava se manifestando ali forças que transcendiam o universo ou a alma da família e que abrangia dimensões muito mais amplas. Então, hoje a nova constelação, ela atua dessa forma. Ele transcende muito a dinâmica que permeia a família e se expõe a forças e movimentos muito mais profundos, que ele veio chamar hoje das novas constelações, que transcende totalmente o campo ou a alma da família ou de um grupo ou mais limitado ou de uma coletividade que também contém um certo limite. Então, sim, hoje o Bert ele trabalha muito dentro dessa dimensão, do movimento do espírito. Mais alguma pergunta? Renato? Sim, Hamilton, por favor. Eu acho interessante falar um pouco mais da tua percepção a respeito desse chicote aí da expiação. Há muitos que estão tendo contato pela primeira vez com a constelação familiar. E é um tema bem relevante, essa questão da expiação. Você podia falar algo mais para nós? Sim, com certeza, Hamilton. O que a gente observa é que a expiação dentro da abordagem sistêmica é uma manifestação muito frequente, muito comum, quando existe uma culpa dentro, uma culpa pessoal ou uma culpa dentro da própria família. Ou seja, a expiação é uma necessidade que a pessoa ou o sistema tem de compensar algo que tem a ver com equilíbrio de troca. Ou seja, a expiação ela tende a surgir quando as forças que atuam dentro do sistema, por exemplo, as ordens do amor, né, a pertinência, o equilíbrio de troca ou a ordem, cada vez que essas forças elas são rompidas, desrespeitadas dentro de uma família, dentro de um sistema, isso imediatamente é vivenciado, é sentido dentro daquele campo ou por uma pessoa específica como um sentimento de culpa, porque algo foi violado. Então, cada vez que esse algo é violado, surge uma necessidade de compensação. E essa necessidade de compensação é aquilo que o Bert chama de expiação. É como se, ao expiar esse algo, a pessoa ganha novamente o direito de pertencer. Ou, quando algo foi pago, compensado,
só aí ela pode ganhar o perdão ou o direito novamente de pertencer. Então, a expiação, ela surge sempre ligado a um movimento de culpa, que a pessoa tem individualmente ou a culpa está na família, como, por exemplo, de repente, na família existiam escravos e a família enriqueceu às custas do trabalho forçado de pessoas. Então, esse desequilíbrio de troca dentro da família gera uma culpa. Então, aqueles que, na época, eram responsáveis pelos escravos, eles olham para esses escravos e eles não sentem nada. Mas os seus descendentes, muitas vezes, vivenciam essa culpa de ter se beneficiado do sofrimento e do enriquecimento dos escravos. Então, os seus descendentes, muitas vezes, eles querem expiar a culpa dos seus pais ou dos seus avós, ou até mesmo dos seus bisavós. Só que, assim, o que a gente observa é que isso não resolve. Isso não resolve. O sacrifício da pessoa, na atualidade, quando ela está tentando expiar a culpa da família, isso não resolve. Por quê? Porque aquele que realmente é o responsável, esse não olha para sua, entre aspas, vítimas, ou por quem realmente foi ofendido. Então, a expiação, ela é uma questão muito séria, muito importante, porque ela permeia muitas dinâmicas de autopunição, de doenças, de mortes, de suicídio. Então, com muita frequência, atrás dessas doenças muito graves, atrás de suicídios, existe com muita frequência uma necessidade que a pessoa que o vive de estar expiando por algo. Às vezes não é nem pessoal, mas é do próprio sistema. Mas só que a gente vê que isso não é uma solução. Mas é como a pessoa sente isso. E o Bert chama isso de amor cego, o amor infantil. Especialmente quando nós estamos fazendo isso em nome de alguém da família, para compensar uma culpa que um pai carrega, ou que uma mãe carrega, ou que um avô traz. Então o Bert chama isso de amor infantil, um amor mágico, onde a criança acredita que se ela sofrer no lugar, os pais agora, ou os avós, estão liberados desse sofrimento. Fazendo uma analogia mais simplista, seria assim: um pai mata alguém e o filho quer ir para a cadeia no lugar dele, como se isso aliviasse esse pai daquilo que ele fez. Né? Então, isso não funciona, simplesmente não funciona, mas aprisiona as pessoas dentro dessa dinâmica. Renato? Sim? Aqui no chat a Marisa tinha perguntado assim: Renato, pode explicar melhor o amor que cura e adoece? Culpa e expiação, segundo Bert? E também tem um questionamento da Elisa. Poderia-se dizer que há algumas dimensões de consciência? Ego, alma e espírito? Vamos devagar. Vamos. Peraí, Renato. Renato? Oi. É Marisa. Marisa. Oi, Marisa. Tá. Boa noite. Então, mas eu acho que você acabou de falar aí, né? O Hamilton perguntou e eu acho que você acabou respondendo aí o que eu havia perguntado, para esclarecer melhor essa questão do amor que adoece, que cura, a culpa e a expiação. Obrigada. Tá, mas então eu quero complementar alguma coisa a mais sobre o amor que cura, porque até agora eu estava falando sobre o amor que adoece, que é o amor da expiação. Então, o amor que cura é um amor onde a criança ou a pessoa que está tentando expiar devolve ou deixa com o responsável aquele algo, e ela expressa o seu amor não através do sacrifício, mas através da honra. Ou seja, então o filho poderia dizer ao pai: você matou alguém, eu deixo o peso disso com você, mas eu, como seu filho, continuo te amando, meu amado pai. Então agora ele pode expressar esse amor ao pai, sem precisar carregar o peso que é do pai. E o pai, nessa hora, ele pode assumir o seu peso. Então, nessa hora, o filho está livre e o pai pode assumir aquilo que lhe pertence. Então, o amor que cura
é aquele amor que é expresso através da honra, do respeito. É aquele amor que é dito e vivido de forma direta, sem esse subterfúgio da expiação, ou de querer morrer no lugar, ou de querer adoecer no lugar, ou de querer salvar, morrer para salvar o outro. O amor que cura é o amor que é expresso de forma direta, com honra, com respeito, com gratidão. Esse amor cura. Ok? Então agora continuando. A pergunta da Elisa foi aquela das dimensões. Você pode fazer a pergunta de novo, por favor? Posso, sim. Elisa falou assim, poderia-se dizer que há algumas dimensões de consciência? Ego, alma e espírito? São coisas diferentes, vamos lá. Podemos dizer, sim, que existem vários níveis ou várias dimensões de consciência. Que ela começa desde a consciência pessoal, que é essa consciência psicológica, que todos nós desenvolvemos às custas da nossa história de vida. É uma consciência pessoal, individual, é uma consciência psicológica, e nós vivenciamos ela como uma voz. E, basicamente, ela diz para nós tudo que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, está ligado à moral, está ligado a traumas, está ligado ao nosso psique, algo que nós vivenciamos. Porém, essa consciência, nós temos consciência. Ela é muito estreita, porém muito nítida para nós. Só que essa consciência, ela é limitada, porque existe uma outra consciência mais ampla, que no caso seria a consciência do sistema familiar, que é uma consciência que traz memória, que contém tudo aquilo que a família viveu realmente de importante. Porém, essa consciência mais ampla, que é a consciência do sistema familiar, nós não temos consciência. Ou seja, é uma consciência maior, mais ampla, mas que nós não temos consciência, mas que ela atua em nós, e nós vivemos os efeitos disso através das nossas limitações, dificuldades, repetições de comportamentos, destino, ou seja, nós vivenciamos o efeito disso, mas nós não temos consciência disso. Só que, além dessa consciência, existem outras consciências que são muito mais amplas que essa, que transcendem a essa consciência familiar, que também nós não temos consciência. Ou seja, a partir da consciência pessoal, a consciência sistêmica ou a consciência maior do espírito ou coletiva, nós não temos consciência, mas nós podemos ver através da ação dela os efeitos que isso traz na nossa vida e também na coletividade. Então, sim, existem muitas outras consciências mais amplas, das quais nós não temos consciência, mas que atuam em nós. E isso nós percebemos, os efeitos. E qual é a outra parte da pergunta? E aí a Flávia colocou agora assim, ó, como poderíamos acessar as consciências sistêmicas e as demais? Existe como? Sim, a constelação familiar, até o trabalho é um trabalho que nos dá acesso exatamente a isso. Então, quando nós fazemos uma constelação familiar no seu aspecto mais tradicional, nós estamos acessando a consciência daquela sistema familiar, a consciência da família. Essa consciência que nós não temos consciência. Então, a técnica da constelação, que é baseada na fenomenologia, nos dá acesso a isso. Assim como nos dá acesso a essas consciências muito mais amplas, que é como o Bert vem trabalhando atualmente, que é a nova constelação. Sim, temos como acessar isso. E a base disso, da técnica da constelação que atua, é a fenomenologia. Né? A fenomenologia é a técnica que nos permite acessar esses campos inconscientes que atuam em nós, ou esses níveis de consciências mais amplos que atuam em nós e que nós, de uma forma geral, não temos consciência. Mas, Renato, você está me ouvindo? Claro. Agora quem está falando é a Flávia ainda. Estou na mesma pergunta ainda. Pois não. Mas existiriam outros meios, igual, por exemplo, através de meditações, da gente ter acesso
a essas consciências, se elas estariam gravadas no nosso inconsciente, se de alguma forma nós poderíamos trabalhar isso individualmente, sem ser dentro das constelações, ou se a gente estaria sempre recorrendo às constelações para trabalhar isso. Não. Existe, de fato, algumas pessoas, embora é mais difícil, mas existe, de fato, algumas pessoas conseguem, de fato, se conectar através de meditações ou através de trabalhos, elas conseguem acessar esses níveis mais amplos de consciência. Isso muitas vezes é possível, sim. Eu acredito que é muito mais difícil para fazer isso, porque a nossa tendência é que a gente se perca quando a gente vai ampliando nossa consciência, a nossa tendência é que a gente se perca dentro dessas dimensões. Porque conforme nós vamos acessando a muitas coisas que têm a ver comigo e talvez outras tantas que não têm a ver comigo. Então, talvez daí surja uma parte das dificuldades, mas não é impossível, não. Pelo contrário, eu percebo pessoas que às vezes nunca constelaram e que elas chegam e elas começam e que nem têm noção de nada disso, e elas chegam e me fazem colocações que visivelmente são pessoas que estão acessando esse nível de inconsciência, esses níveis mais amplos de consciência, e ela nem tem noção disso. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa acerca disso, no consultório, um moço com 18 anos, que começou a ouvir vozes que diziam a ele coisas muito importantes. E por acaso, ao trabalhar da família, o que essas vozes diziam eram totalmente coerente, condizente com tudo aquilo que eu estava trabalhando com o pai e com a mãe. Ou seja, ele não sabe dessas coisas, mas ele ouve vozes que informam ele sobre isso. Então, aonde que está esse conhecimento? Como que ele acessou isso? Ele não fez nenhuma constelação, ele não conhece constelação, ele nunca viu constelação. Mas é um fato que ele chega e me traz informações que são absolutamente precisas sobre tudo que está acontecendo dentro de um campo familiar. E que é segredo, ele não tem noção disso. Então, você vê que ele, sem nada, em especial, como um insight, vem algo e que mostra a ele, dá a ele acesso a um conhecimento que está nesse campo, nessa consciência coletiva. Então, nós temos sim como acessar isso, e muitas pessoas o fazem. O problema é elas acreditarem nisso. Se uma pessoa vai para um médico e diz que está ouvindo voz, o primeiro diagnóstico é que ele está com esquizofrenia. E de esquizofrênico, esse menino não tem nada. Mas se ele for num médico tradicional e chega lá falando que está ouvindo vozes, que ele está apavorado, ele já vai sair de lá com algum remédio muito forte, porque é um diagnóstico forte de esquizofrenia. E nesse caso não tem nada disso. Eu simplesmente conversei com ele, ele se acalmou, viu que isso é natural, que isso de fato pode acontecer, que ele acessa de fato isso, e ele foi embora relaxado, até contente de perceber que agora ele pode ouvir algo que é maior do que a mente dele. Então, eu trabalhei com ele sem constelação, mas com um olhar sistêmico. E ele nem sabe o que é constelação, nunca viu. Obrigada, tá? Nada, mais alguma pergunta? Ou mais alguma colocação? Aqui no chat não tem mais nenhuma pergunta. Certo. Eu acho que ficou aquela parte que a Elisa perguntou da questão do ego, alma e espírito. Ui, muito obrigado. Quando falamos de ego, agora nós estamos falando de uma estrutura psicológica intrínseca da nossa mente, tá? Ou seja, o ego é uma estrutura da qual nós desenvolvemos, tem a ver com nossas questões psicológicas, tem a ver com aquilo que nós vivenciamos. Cada pessoa constrói o seu ego em função de tudo aquilo que ela vivencia. Então, o ego, a princípio, não tem nada a ver com essas dimensões maiores e mais amplas de consciência, tá?
E quando fala de espírito, basicamente, o Bert, quando ele fala de espírito, como eu disse anteriormente, ele está falando de algo muito diferente daquilo que nós, de uma forma geral, pelo menos nós brasileiros, associamos como espírito. Quando se fala de espírito, muitas vezes se associa isso a espiritismo ou se associa isso a espíritos, seres. Não, não é disso que o Bert fala. Quando o Bert fala de espíritos, ele está falando de uma força muito grande. É algo que movimenta tudo. Ele está falando da força criadora, da força criativa. Ele está falando de uma força que movimenta e cuida de tudo. Né? Ele está falando de algo muito grande, muito profundo. Talvez, dependendo da linguagem que cada um utilize, talvez ele esteja falando de Deus. Né? Mas isso sou eu que estou falando, não é ele que fala. Mas eu acredito que ele esteja falando sobre Deus. Né? Ele está dentro da nossa linguagem, o que mais se aproxima, talvez, disso que ele define como força criativa, força criadora, tem a ver com isso, né? O que dentro da nossa linguagem. Talvez ele esteja falando do divino, daquilo que cria tudo, que movimenta tudo, que acolhe tudo, que dá sentido para tudo. Então, seria isso. Mais alguma pergunta? Não, pergunta não. A Marisa falou assim, maravilhoso, Renato. Por favor, Renato, você tem algum site ou e-mail que eu possa entrar em contato? Tenho sim. Bom, mas depois eu falo isso. Depois, aqui eu acho que não é um ambiente perfeito. Pede para ela me mandar, eu vou mandar aqui pelo chat, ok? Ela disse que a internet dela está muito ruim. Eu vou escrever aqui no chat que você vai enviar pelo chat. Tá. Eu vou mandar pelo chat. Bom, então... A Elisa fez uma pergunta agora, Renato, desculpa. Ok, temos mais um tempinho. Elisa, você quer abrir seu microfone e fazer a pergunta? Ok. Ele escreve aqui no livro, às vezes uma doença pode ser benéfica para a alma. Além de ele usar bastante na linguagem, pelo menos nesse livro, ele usa muito alma, né? Por isso fica aquela pergunta. Então, quando que a doença é benéfica para a alma? Quando essa doença ela está a serviço de algo para aquela família, para aquela alma familiar. Muitas doenças elas estão a serviço não só de algo para a pessoa, mas para aquele sistema. E aquela doença muitas vezes ensina, traz, reconcilia algo para aquela família, para aquela alma familiar. Então, quando a doença está a serviço disso, a doença está a serviço da alma. Isso não é algo ruim. Na verdade, eu nunca considero a doença como algo ruim. Pelo contrário, eu como médico, no meu trabalho, eu só vejo a doença como uma possibilidade, como um presente, como uma porta que nos dá acesso a algo inconsciente, não só pessoal, mas de toda a família, de algo que vem de muito longe. Então, quando uma pessoa ela quer curar uma doença, ela quer se livrar de uma doença, basicamente, ela não está querendo olhar para a doença. Ela quer simplesmente se livrar de algo. Ao querer se livrar de algo, na maioria das vezes, ela está fazendo a mesma coisa que gerou esse problema na família. Ou seja, na maioria das vezes, as doenças graves, elas são uma manifestação de que algo dentro desse sistema precisa ser visto. Geralmente, a doença é uma manifestação de que alguém carrega uma grande culpa, de que alguém está excluído, de que alguém deixou de ser honrado. Quando queremos nos livrar de uma doença, nós estamos causando novamente naquele sistema aquilo que gerou, que é um novo sofrimento. Então, uma doença a nível sistêmico,
e nesse sentido eu me alinho muito à forma como o Bert vê, a doença é um presente. É um presente que quando nós nos permitimos olhar e tomar isso, geralmente traz muita cura e transformação, não só para a pessoa, mas para toda a família. Muitas dessas doenças, elas são todas coletivas, são familiares, elas na maioria das vezes não são individuais. Então seria isso, Elisa. Ok, obrigada. Imagina. É engraçado como as coisas vão se ligando uma à outra, né? Eu não sei se quem aqui conhece terapia de alinhamento energético, que ela tem origem xamânica, né, nos indígenas, e eles vão justamente para esse lado, eles conversam com a doença para saber o que ela quer, qual que é o intuito. Então eles tratam mais ou menos com esse olhar sistêmico também do Bert. O que ela traz de bom para aquela pessoa, o que ela quer tirar daquela pessoa. E a hora que eles fazem essa conversa com a doença, vem a cura. Exatamente, exatamente. E quando essa cura acontece, ou melhor, quando a doença cumpre aquilo ao qual ela está a serviço, através de uma pessoa, com muita frequência, ela não precisa mais prosseguir. E é aí que acontece a famosa cura. Por quê? Porque quando ela cumpre ao que ela estava a serviço, ela não tem mais por que existir. E daí ocorre muitas remissões, muitas curas em doenças que, teoricamente, não teriam curas. Ou seja, aí acontece aqueles famosos milagres. Só que isso não é uma coisa que acontece para a pessoa apenas. Quando isso acontece, a família toda está se beneficiando. Aquelas pessoas, antepassados, que estavam ligados a isso, também estão relaxando, se beneficiando, porque algo foi de fato compensado. Renato? Sim, Hamilton? Parece que nós chegamos no nosso tempo, né? Sim, nós vamos ficar por aqui. Aliás, eu aproveito para agradecer a todos, me despedir, dizer boa noite a todos e devolvo a palavra a você, Hamilton. Boa noite, querida. Boa noite, Renato. Quem nos conduziu hoje, quem nos auxiliou foi a Flávia. Alô? Não. Quem nos... Foi a Flávia. Foi uma dupla hoje, Hamilton. Fui eu, Larissa e a Gil. Estamos aqui em dupla nesse trabalho. Eu agradeço essa dupla, agradeço ao Renato, agradeço a todos e a todas. E até a nossa próxima terça-feira. Obrigada. Boa noite a todos.